Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. No programa de hoje nós estamos recebendo o Guilherme Luvisoto, que é advogado, especialista em direito tributário e sócio do Luvisoto e Franz Sociedade Advogados. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Patrícia? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Então hoje a gente vai falar sobre um tema complexo. Exatamente. A reforma tributária. Então, Guilherme, a burocracia é considerado um dos principais problemas do nosso sistema tributário e, consequentemente, um entrave para o desenvolvimento econômico do Brasil. Essa reforma, quais as expectativas que a gente pode ter em relação a essa reforma que está tramitando no Congresso? Perfeito. Primeiro vamos falar sobre a burocracia em si, né? Certo. O sistema tributário nacional, o sistema tributário brasileiro, ele é bem complexo mesmo, né? Sim. Para você ter uma ideia, por exemplo, desde 2013 o Banco Mundial faz estudos com todos os países do mundo. Sim. E ele demonstra vários indicadores, e um desses indicadores é justamente a facilidade em pagar impostos, né? Dos 194 países, o Brasil está em 189. Né? Então é péssimo mesmo. Sim, dos últimos. Exatamente. Nós gastamos aí, o empresário, né, ele gasta em média 1.500 horas por ano para você simplesmente estar em dia com suas obrigações fiscais. Né? Não quer dizer que vai pagar mais ou menos, é simplesmente cumprir com suas obrigações. Né? Se você colocar no papel, é como se você contratasse um funcionário, a empresa contratasse um funcionário só para ficar em dia com suas obrigações fiscais. Né? Então, de fato, a burocracia é um entrave no sistema tributário. Ela dificulta investimentos estrangeiros, dificulta investimentos até nacionais, né? Sim. Em empresas, diminui produtividade, diminui, enfim, a concorrência, né? E hoje nós temos, não só um, mas temos acho que 3 principais projetos de reforma tributária, né? 2 vindos do Legislativo e 1 do Executivo, o foco principal deles é a simplificação. Né? Certo. Eu acho que esse, de fato, é a saída principal, né? Sim. É você unificar tributos em um só. Hoje nós temos uma infinidade de tributos, tanto federais, estaduais, municipais, que acabam incidindo sobre a mesma coisa, na verdade, né? Perfeito. Então a ideia é justamente essa. Todos esses projetos, eles buscam sempre a simplificação. Unir os tributos em um só ou 2, né? E buscar diminuir essa burocracia, buscar diminuir que as empresas gastem muito tempo para fazer a parte tributária delas. Né? Perfeito. E o que a reforma tributária ideal deveria contemplar? Claro que contemplar uma série de coisas, mas pelo menos os principais pontos. Uma boa reforma tributária ela nunca vai agradar a todos. Né? Com certeza. Sempre vai ter alguém que vai querer a parte boa para ele e vai querer que o outro pague o que seria a minha parcela. Com certeza. Mas assim, a gente pode dizer os 4 pilares principais. Vamos supor. Sim. A simplificação para o contribuinte, né? Acho que é o principal pilar, né? De uma boa reforma tributária. A transparência, não só para o contribuinte, mas para o cidadão também, saber exatamente quanto ele está pagando. Hoje, quando você vai numa loja, você contrata um serviço, enfim, você não sabe quanto você paga, porque está embutido no preço. Né? Certo. Então, essa transparência é ideal. A equidade, que é você tratar os iguais de forma igual, né, acabar com benefícios fiscais e tudo mais. E eu acho que é uma neutralidade fiscal, né? Fazer com que a parte tributária não seja o foco das empresas. Né? Hoje a gente tem muitas empresas que vêm para o Brasil, decidem onde vão ficar, simplesmente baseado em qual carga vai ser qual carga tributária vai ser a menor. Certo. Né? Se eu vou pagar menos no estado, eu vou para lá, enfim. Ele não olha a produtividade, não olha logística e tudo mais. Né? Então, um sistema que seja neutro, que não seja um ponto de partida para decisões gerenciais, operacionais, acho que é ideal. E como você falou, o principal ponto é a simplificação, é fazer com que o contribuinte entenda de maneira bastante simples o que ele precisa pagar, como que ele precisa pagar e não, né, que nem no caso das empresas, dispensar alguém só para cuidar dessa área. Muitas vezes acabam pagando tributos errados, acabam pagando a mais, ou até sonegando alguns simplesmente por não entender como funciona esse sistema. Como simplificar a carga
tributária brasileira? Essa é a pergunta do milhão, né? Com certeza. De fato, hoje o sistema tributário é super complexo, né? A gente atua nessa área há mais de 15 anos e ainda assim a gente tem dúvidas, né? Porque todo dia existem normas novas, todo dia existem leis novas que a gente tem que se atualizar toda hora, né? Perfeito. E as empresas acabam pagando esse preço, né? Então, sim. Como você disse, às vezes põe uma pessoa só para fazer esse cálculo, às vezes essa pessoa tem que também ficar se atualizando, então às vezes precisa de outra pessoa e tudo mais, então acaba em equipe muito grande que quando você vai ver está fazendo tudo errado, porque, enfim. Então, como fazer uma boa reforma tributária? Como simplificar? Bom, se você parar assim, pensar nos projetos de emenda à Constituição que estão tendo, né, para a reforma tributária, o foco deles é a redução do número de tributos. Então, a gente está pegando lá 5 tributos e juntando em um só. Isso, por si só, já ajudaria muito. Com certeza. Né? Outro ponto interessante é você tirar a subjetividade. Né? Então, por exemplo, a gente tem um termo técnico aqui, né, não coletividade de alguns tributos, que é você tomar crédito de algumas operações, mas é muito subjetivo. Né? Então, quando tem muita subjetividade, o que acontece? Você vai para o judiciário decidir. Né? Então, você tem ações tributárias correndo no judiciário que demoram muito tempo. Né? Hoje, o judiciário, em números, vamos lá para o pessoal, acho que a grande maioria são de ações tributárias. Né? Sim. Então, quebrar essa subjetividade, ser um pouco mais objetivo, também é um foco além da simplificação. Né? Acho que seria o caminho aí para uma boa reforma. Para começar. Para começar. Alguns setores, como você falou, uma reforma nunca vai agradar ninguém, mas alguns setores já vêm protestando com essa reforma tributária que está para entrar em vigor, ou reformas tributárias aí, que vão, essas emendas todas, como o setor da agricultura, o setor literário, eles dizem que provavelmente eles vão pagar mais impostos do que já pagam. É possível que essa reforma venha dificultar ainda mais a vida do empresário do que a que já está em vigor? É possível, né? Não é o objetivo, mas é possível. O que acontece, quando a gente fala em reforma tributária, a gente não está falando em pagar menos imposto, ou menos tributos, tá? Isso vai ser uma consequência. Né? Certo. O objetivo de uma reforma tributária é justamente você simplificar todo o sistema. Sim. Né? É você tornar ele mais transparente, mais justo, digamos assim, né? Obviamente que vai ter situações, por ser o Brasil ser um país muito grande, vai ter situações em que determinada empresa vai pagar menos do que a outra, enfim, ou uma pessoa física pagar menos do que a outra. Você trouxe o exemplo aqui do agro e do setor literário. Efetivamente, existe uma possibilidade de aumentar a carga tributária deles. Né? O que tem que ser feito, o cálculo eu vou pagar mais imposto, mas será que eu vou poder reduzir em número de funcionários, vou poder focar na minha operação em si, né? Em vez de ficar gastando tempo com esse compliance tributário, né? Sim. Isso acontece bastante. Então a gente tem que pesar mesmo, assim, tá? Existem alguns setores que vão ter um aumento, efetivamente, de acordo com as propostas que estão na mesa, mas o que a gente tem que pensar é isso, né? Será que o aumento pode ser compensado com uma redução em investimento em pessoas para trabalhar, enfim, eu poder focar naquilo que eu quero, né, que é o meu negócio. Né? Eu acho que é muita confusão que as pessoas fazem de repente pensar que uma reforma vem aí para diminuir a carga tributária. Então é importante que fique claro que é isso, não é a diminuição, mas a simplificação e a transparência. Exatamente, transparência, simplificação e também trazer ser justo, né? A gente fala assim, trazer a parte da equidade dos impostos. Sim. O setor de serviço, pelas propostas que estão aí, vai ser um setor que vai ser bem impactado por essas reformas, que vai aumentar a carga. Né? Certo. Mas, enfim, o objetivo é tentar nivelar todo mundo. Uhum. Né? Acabar com subsídios fiscais, acabar com incentivos. Hoje, você vê um monte de incentivo aí que não faz o menor sentido. Né? Sim. Incentivo, por exemplo, Mato Grosso, incentivo para a indústria automobilística. Em São Paulo, incentivo para a indústria agropecuária, que não faz o menor sentido. Sim. Né? Então, você tentar acabar com esses negócios, lógico, uma ou outra regrinha vai ter que existir, né? Com certeza. Uma outra exceção. Mas essa questão de deixar sempre justo, eu acho que é o ideal, né? Por mais que você acaba pagando mais. E adequar para a realidade brasileira, né? Que, como você disse, é um país muito grande, então cada estado, cada região aí tem suas peculiaridades que, de repente, precisam aí de uma adequação para ser atendido de maneira mais correta. Exatamente. Você pega... Existem muitos incentivos fiscais para regiões que demandam mais
talvez, como posso dizer, forçar a industrialização, né? Pega o Nordeste, Sim. Zona Franca de Manaus e tudo mais, né? Às vezes, a parte fiscal, nesses casos, poderia ser deixada de lado, né? Sim. O Nordeste, lógico, precisa de incentivos fiscais, precisa, mas ele também precisa de outras coisas, né? Sim. Precisa de incentivo à qualificação de mão de obra, precisa ver se realmente vai ter pessoas que vão comprar o seu produto que estão lá, né? Com certeza. Então não adianta só colocar a empresa lá por causa do incentivo fiscal, né? E não ter um resultado adequado. Existe luz no fim do túnel para a reforma tributária? Existe, eu acho que sim. Eu acho que dá para... Lógico, são pequenos passos, né? Sim. A proposta do governo, né, do Paulo Guedes, ela foi de unificar 2 tributos. Não dá para falar assim, vamos fazer uma reforma e pagar tudo e começa do zero, porque a gente não vai dar para fazer isso, porque com certeza. Demanda força política, demanda, enfim, vontade, né, do governo mexer com tudo isso. Sim. Vai mexer no bolso das pessoas, então realmente é um assunto bem sensível, né? Eu acho que existe uma luz no fim do túnel. Eu acho que o fato de estarmos já adiantado nisso, com propostas sendo pensadas, tanto o governo já está pensando em outras propostas, né? Eu acho que já é um indicativo de que alguma reforma vai sair, né? E isso é uma coisa que a gente vem esperando há muito, muito tempo, né? Sim. Enfim, que as mudanças aconteçam e que venham para melhor, né? Pelo menos para simplificar esse sistema todo. Exatamente. Muito obrigada, Guilherme, pela entrevista, pelas informações. Obrigado a vocês, obrigado. Estou à disposição sempre que precisarem. Tá certo, obrigada. Obrigada a você. Lembrando vocês que a pandemia continua. Eu e o Guilherme, nós só tiramos a máscara para gravar a entrevista, porque a gente está aqui dentro do estúdio. Mas use máscara, mantenha distanciamento social, higienize as mãos e fique em casa sempre que possível. E vamos torcer para que essa reforma tributária saia e para que ela venha aí beneficiar todos os contribuintes. Tchau, tchau. Até a próxima.